Essa primeira aula tem como objetivo apresentar alguns conceitos básicos aqui do terminal Linux. Então é o seguinte, primeira coisa, nós vamos abrir o terminal. Geralmente ele fica aqui nas aplicações, né? Aí você vem aqui, digita terminal, ele vai aparecer. Então apareceu aqui o nosso terminal. Eu vou aumentar a fonte dele aqui, só para facilitar a visualização. Então o terminal apareceu, o que ele mostra? Primeira coisa, aqui vem meu nome de usuário, aqui vem um arroba aqui separando meu nome do nome da minha máquina. No caso aqui minha máquina se chama Musashi. Ok? Então aqui é o lugar onde eu digito os comandos. Existem outras maneiras de entrar no terminal, como digitando atalhos, Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2, Ctrl Alt F6, ele tem vários tipos, outros terminais que podem ser acessados através desses atalhos. Tá certo? E o shell é o nosso interpretador de comandos. Significa o seguinte, se eu digito um comando, por exemplo, pwd, para mostrar qual o diretório que eu estou, ele vai responder que o diretório que eu estou é o /home/vivas. Tá certo? Existem vários tipos de shell, que são os interpretadores de comando. Para eu descobrir qual interpretador de comando que eu estou usando, eu digito esse comando, echo shell. Então aqui vai o shell que eu estou usando, é o /bin/bash. Se eu quiser descobrir quais são os shells disponíveis na minha distribuição, eu digito esse comando, cat etc shells, e ele vai mostrar. Então no caso aqui ele tem o sh, o dash, o bash e o rbash. Se você quiser instalar outro tipo de shell, existem procedimentos para instalar um shell. E cada shell tem uma característica distinta. Ele serve para algum tipo de utilização. A movimentação no terminal do shell é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu digito o meu nome, Alessandro Vivas Andrade. Quero apagar um comando à esquerda, eu vou digitando backspace. Se eu quiser, por exemplo, apagar tudo, a linha inteira, eu digito Ctrl U. Então, o Ctrl U, vamos supor, eu vou digitar aqui Alessandro Vivas Andrade de novo, meu nome. Então, Ctrl U apagou, né, esse caractere. Se eu quiser apagar um caractere, por exemplo, N, eu vou digitar a tecla Delete. Aqui eu vou digitar o Delete de novo para apagar o A. Se eu quiser ir para o início da linha, eu vou digitar Ctrl A. Se eu quiser ir para o fim da linha, eu vou digitar Ctrl E. Tá certo? Se eu quiser apagar todos os caracteres que estão à minha esquerda, eu vou digitar Ctrl U. Se eu colocar aqui no final da linha, ele vai apagar tudo. O Ctrl U. Tá certo? Então, outro comando interessante por exemplo, vamos digitar Ctrl Y. Tá certo? O Ctrl Y, ele vai, se eu digitar Ctrl U, eu consigo apagar o que está escrito. Agora, se eu digitar Ctrl Y, ele retorna o conteúdo. Então, vamos lá. Ctrl U, apago, e Ctrl Y, eu retorno o conteúdo que foi apagado. Se eu quiser apagar só os caracteres que estão à direita do meu cursor, por exemplo, Android, eu vou digitar Ctrl K. Se quiser apagar o Vivas aqui, Ctrl K. Tá certo? Então, esses são os principais comandos de navegação. Outra coisa interessante no terminal, existem métodos, né, para exibir mensagens. Para exibir mensagem, eu uso o comando echo test. Echo e seguido da palavra que eu quero exibir. Então aqui eu digitei teste. Se eu quiser digitar echo -e teste, por exemplo, /t teste 1, o que aconteceu? Eu imprimi teste e teste 1 separados por uma tabulação. Se eu quiser saltar a linha, eu vou usar o /n. Então, no caso aqui, tem um espaço aqui, eu vou usar, então, soltei linha. Se eu quiser usar o /v, eu vou usar uma tabulação vertical. Vamos ver a diferença? O /t e o /v. O /t, agora, tabulação horizontal, né?
e tabulação vertical. Ok? Então esses daí são os principais métodos, né, para a gente imprimir coisas aqui no terminal. Então a gente usa o comando echo. Um outro comando interessante é chamado history. O comando history, ele mostra todos os comandos que foram digitados. Então aqui eu digitei history, ele tem todos os comandos que eu digitei. Se eu quiser, por exemplo, digitar o comando 323, eu coloco exclamação 323. Aí ele redigita o comando. Então, vamos supor que eu quero digitar o comando 308. Eu coloco exclamação 308. Então, ele deu o PS-AF. Esse history, ele faz o seguinte, ele tem... eu posso também usar... fazer buscas de comandos já digitados nele. Por exemplo, vamos supor que eu queira buscar um comando que eu já digitei. Eu posso digitar Ctrl R e começar a digitar echo. Aí ele começa a preencher e acha o comando que eu digitei. Então nesse caso eu usei o Ctrl R. Esse histórico ele é gravado em um arquivo, né? E ele tem um tamanho. Se você quiser saber o tamanho dele, ele tem uma variável chamada hist size. Aí quando é variável eu vou ter que colocar o pontinho de exclamação aqui. Então no caso aqui ele comporta 1000 linhas, certo? Então é o seguinte, se eu quiser aumentar o tamanho dessa quantidade de linha, eu posso usar o comando export hist size e, por exemplo, colocar 2000. Vamos ver o que vai acontecer. Exportei, vou imprimir de novo. Agora meu histórico está com 2000 linhas. Vamos supor que agora eu desejo apagar todo o histórico de comandos. Eu posso usar o history "-c", que aí eu vou dar um clear em todo o conjunto de comandos. Então vamos digitar o history de novo. Então só tem o comando de histórico ali, né? Caso você queira também não permitir que ele armazene nenhum comando, você pode usar o export hist size igual a 0. Aí nesse caso ele não vai armazenar nenhum comando, porque o histórico vai ter tamanho 0. O histórico geralmente ele fica armazenado no diretório corrente. Então vou colocar ele fica armazenado aqui no diretório corrente, que é o que eu estou, né? Vou ver aqui, ele está no .bash history. Então aqui estão todos os comandos que eu digitei. Então geralmente eles são armazenados ali. Então essa é a primeira aula do curso de Linux, e na próxima aula nós vamos continuar apresentando novos comandos aqui do curso.